Olá, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o tempo quaresmal, esse tempo que em breve teremos participação, né? O início dele é sempre na quarta-feira de cinzas e ele prossegue até a quinta-feira santa, antes da missa da instituição da Eucaristia e do lava-pés. A partir da quinta-feira santa com a missa do lava-pés, já não é mais quaresma, é o chamado tríduo pascal. Então fica claro para nós que o período quaresma é esse que eu acabei de dizer. Isso e todas as outras informações sobre quaresma, Semana Santa, Páscoa, até o fim do tempo pascal, que se dá com a solenidade de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, estão nesse documento, que seria muito importante que todos aqueles que pudessem adquiri-lo, ou no próprio site do Vaticano você pode ler online, né? Ou impresso. Aqui no Brasil esse ano ele foi publicado pela CNBB, mas esse documento já tem 30 anos que existe, então quer dizer algo ainda da época do pontificado do Papa São João Paulo II. E exatamente para as pessoas compreenderem melhor o que se vive nesse tempo tão forte da igreja que nós chamamos de quaresma. Compreendem 40 dias de preparação. Assim como na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos que sempre antes de uma grande missão havia uma preparação e se vê presente a questão do número 40. 40 anos o povo no deserto, 40 dias Jesus no deserto também, inclusive sendo tentado pelo diabo. E depois vem sempre uma conquista ou uma missão. No nosso caso, a grande conquista, após esses 40 dias, é a vitória de Cristo sobre a morte e sobre os nossos pecados. Por isso que nesse documento aqui que eu acabei de citar para vocês, no número 6 tem uma fala muito importante definindo o que é a quaresma. Vamos ouvir na íntegra. Aqui diz: o anual caminho da penitência da quaresma é o tempo de graça durante o qual se sobe ao Monte Santo da Páscoa. Com efeito, a quaresma, pela sua dúplice característica, reúne catecúmenos. Catecúmenos são os que estão se preparando para serem batizados, geralmente os adultos, né, que se preparam com a catequese específica, mas também as crianças. E fiéis. Fiéis são os que já estão batizados, né, na celebração do mistério pascal. Os catecúmenos, quer por meio da eleição e dos escrutínios, são rituais próprios feitos durante a quaresma para os que ainda não estão batizados, quer mediante a catequese. São admitidos aos sacramentos da iniciação cristã. Lembrando que os sacramentos da iniciação cristã são batismo, eucaristia e crisma. Se você ainda não tem um desses três, você ainda não completou sua iniciação cristã. E os fiéis, ao contrário, por meio da escuta frequente da palavra de Deus e de uma oração mais intensa, são preparados com a penitência, o sacramento da confissão, né, para renovar as promessas do batismo. Então, é nisto que consiste o tempo da quaresma. Ainda é muito comum para nós no tempo da quaresma 3 palavras: jejum, esmola e oração. Aqui falou da oração, intensificar as orações, a escuta da palavra de Deus diariamente. Se eu não posso participar da missa todos os dias, que eu tenha o ofício de ler a liturgia em casa daquele dia e meditar, colocar aquilo em prática no meu dia. O outro é o jejum. Rapidamente, o que o jejum é, conforme a definição do Código do Direito Canônico, no seu número, na interpretação do número 1053, diz que no Brasil, porque o jejum é proposto para todas as sextas-feiras do ano, não é só no tempo da quaresma não, jejum e abstinência, pode ser substituído por outros tipos de penitência. Mas em que consiste o jejum, ainda de acordo com a interpretação do direito canônico? Consiste em, durante o dia todo, se fazer apenas uma refeição completa
E se houver necessidade de fazer mais outras, até 2 refeições, fazer refeições simples, ou seja, bem mais modestas do que nos outros dias onde nós não fazemos jejum. Então, esse é o jejum proposto pela igreja, né? Que muitas pessoas às vezes criam outras formas dizendo que é jejum, mas o que a igreja nos propõe é esse. A questão da esmola é dar dinheiro, né? Matéria, dinheiro para os necessitados, independente do fim que vai ser dado a esse dinheiro. Nós não temos que interferir nisso. Nosso papel é dar a esmola, que seria provavelmente o referente ao valor de uma refeição, né? A refeição que eu me abstive em jejum, eu ofereço a outro. Sobre a abstinência, que também é proposto que, junto com o jejum da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa, nós não comamos carne. E já no ano de 1351, o Papa Clemente VI deixou claro uma questão, isso nós podemos encontrar nesse livro aqui, que é mais conhecido pelo sobrenome de um dos organizadores, que é o Denzinger. O Papa disse o seguinte: não se deve condenar aqueles que nos dias de jejum comem peixe e óleo. Ou seja, então, a carne, aqui no caso, trata-se da carne bovina e também da carne de aves. O peixe, nós percebemos aqui, liberado já desde o ano 1351. Aproveitemos então esse tempo para intensificar nossas orações, para dar mais atenção à palavra de Deus do que o costume nosso do diário, e também nos colocarmos a serviço dos outros através da esmola. Mas na oração eu recomendo o que a igreja já diz para nós. A Via Sacra, que é uma devoção popular muito difundida, e também a meditação dos mistérios dolorosos do Santo Rosário. Ficam essas dicas para que possamos viver melhor esse tempo de graça, de preparação para nos aproximarmos, como aqui no documento Paschalis Solemnitatis diz, dessa subida do Monte da Páscoa, ou seja, passar pelo sofrimento de Cristo para chegar à sua ressurreição. E para nós a ressurreição não vale só pensar a ressurreição da carne no fim dos tempos, no juízo final, não. A nossa ressurreição como novas pessoas renascidas pelo sacramento da penitência. Obrigado. Boa Quaresma a todos.